Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, mas tomara que teu dia né, tenha sido bom, teu descanso tenha sido bom, que tu esteja agora se preparando aí para a semana que vai começar. Porque a verdade é só uma, e eu só conheço uma forma de fazer esse trem dar certo aqui. E a forma é essa, se preparando, estudando, afiando o nosso machado. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, direto ao que interessa, uma leitura macro, do macro ao micro, tá bom? Entendendo aí que é isso que, pelo menos é isso que eu busco dentro de um tempo gráfico de 5 minutos, 2 minutos, de 10 minutos, é estar sempre a favor do macro, entendendo o cenário maior aí, tá bom? Entendendo isso, é sempre interessante a gente fazer uma leitura aí de gráfico semanal, dar uma afastada, uma respirada, né? Para ver que se realmente faz sentido as operações que por vezes a gente está buscando num gráfico de 5 minutos aí. Sim, de fato, o dólar aí está bem lateral. O dólar, na verdade, ele sofre uma grande lateralização. Toda essa região aqui, né? Não quer dizer porque esteja dentro de uma lateralização que aqui não apresentou belos e belos movimentos aqui nessa região, comprados, vendidos, comprados, vendidos. Deu sim para pegar muito trade aí, né? A favor da tendência, digamos assim. Mas de fato, temos dólar agora em uma região de suporte muito forte, que é a base aqui desse caixote operacional. Claro que isso aqui é uma análise de longuíssimo prazo, quando a gente vem aproximando e realmente trazendo mais para a nossa realidade aqui, pegando principalmente a última pernada de baixa, a última pernada de alta, né? Ó, aqui acho que não precisa ser nenhum gênio da análise técnica para perceber que o dólar está numa região de fundo aqui que está segurando há bastante tempo, tá? Mas muito, muito tempo mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, 10 semanas se vão aí facinho, facinho. Então temos sim uma tendência majoritariamente, né, vendida de dólar. Então o dólar está em uma tendência de queda, dado essa última pernadinha aqui. Porém, toda aquela região de base do caixote maior lá está dificultando a queda e mesmo assim ele encontra ainda, né, um suporte aí dentro dessa região. Então, dólar sim está em tendência de queda, porém, né, não está fácil de cair. Acho que vocês já perceberam isso daí, tá? Logo também que já vou ajeitar minha máxima e mínima da semana anterior, né? Isso aqui já é um toque que eu tenho, tá bom, pessoal? Ah, mas tem outra maneira mais fácil de fazer isso aí, Felipe. Ele tem um indicador, não, eu faço na mão mesmo, tá? Então, entendendo que eu estou aqui dentro de uma tendência de baixa, dentro do gráfico semanal, sim, de fato, ele pode até estar armando aqui um pivô de baixa dentro do gráfico semanal, mas já armou, né? Outros aqui, então não tenho por que eu ficar desesperado para pegar venda e venda e venda. Pode simplesmente esperar romper aqui essa região e esperar um pullback, tá bom? Gráfico diário, reduzindo o tempo gráfico aqui, a gente observa aqui a média móvel de 200 servindo como uma boa linha de tendência. O preço tenta romper aqui por diversas vezes a região, não consegue, joga para baixo, entra a pressão vendedora aqui dentro desse gráfico diário, até mesmo armando um pivôzinho de pré-rompimento de fundo aqui, como a gente consegue observar aqui, né? Dando para a gente aí um truque de entrada, de fato, né? Para quem, né, digamos que isso aqui fosse um gráfico de 5 minutos, ia ter já gente vendida, digamos assim. Mas vendida, quando se aproxima em região de suporte, o que a gente faz? Tira o risco, bate uma parcial, coloca dinheiro no bolso, porque lucro bom é lucro no bolso, de maneira técnica, tá? Não no cagaço aí. Ajeitar aqui e ajeitar aqui. Então, sim, eu tenho uma expectativa baixista para dólar futuro, tá bom? Até mesmo traçando aqui dentro de um gráfico de 60 minutos, eu tenho que ficar de olho aqui em regiões de retração de fibra. Aqui, para mim, começam as marcações mais importantes do dia, tá? Então, pegando este topinho e este fundo, eu tenho um preço que ele vem, arma um pivôzinho de baixa, de fato, esse pivô de baixa é acionado, segura nessa faixa em amarela, que é aquela região de suporte pelo gráfico diário e semanal, e segura na retração de 61,8, fechando acima dessa região aqui. Então, quando eu tenho uma região importante a ser rompida aqui, né, que eu teria como premissa, né, digamos assim, não sei se é essa palavra aí, às vezes a gente quer falar bonito e falar merda, né? Mas digamos assim, digamos que para mim seria interessantíssimo eu ter um dólar fechando aqui abaixo da região do 4,859, se tratando de tendência, né? Vai, agora engatou uma tendência, deixa ele embora, deixa ele andar. Não é o que ele me mostra, essa que é a grande verdade, porque ele vem retestar essa regiãozinha de fundo prévio, não está tudo perdido, digamos assim, pode estar testando média móvel, mas ele começa a me passar até mesmo o sentimento que
para isso daqui virar um pivôzinho contra as médias é rapidinho, né? E aí é um movimento que a gente fica, por vezes, com dificuldade de alinhar num gráfico de 5 minutos, porque a minha ideia é nunca operar contra o 60. Se ele chega a armar um pivô aqui contra essas médias, é um dia que eu vou ficar líquido no dólar. Agora, trazendo, né, para o mundo perfeito, caso tudo ocorra bem, o mercado abrindo sem gap, se conseguirmos pegar aqui um movimento, né, vendedor, antecipar uma venda aqui, ficaria interessante. Porém, a região ela é ingrata, entendam isso. Eu tenho uma retração de 61,8 macro. Eu tenho uma região de suporte aqui nessa faixa amarela e eu tenho a mínima da semana anterior. Então, meio que no pau da goiaba, né, lá na última linha, eu tenho uma região muito, muito complicada para mim bater essa venda aí. Aonde que ficaria mais tranquilo, Felipe? Aonde que realmente tu entraria vendido sem medo de ser feliz aí? Poxa, sem medo de ser feliz aqui, de verdade, do fundo do coração, somente abaixo da semana anterior. Eu entendo que vai rolar muita briga aqui dentro dessa região aqui, tá, galera? Porque ela é uma região de potencial suporte. E como eu comentei com vocês, para isso daqui virar um pivô contra as médias é rapidinho para complicar a vida aí do operador de tendência. E aí a gente tem que perceber uma coisa, não é que é um trade, né, que caso acione um pivôzinho de alta, vai ser um trade contra a média, vai ser um trade contra todas as médias. Média móvel de 9, média móvel de 20, média móvel de 50, média móvel de 200. Então eu tenho um paredão aqui, tá bom? Então o dólar está difícil de ser operado, principalmente quando a gente está tentando alinhar esse macro com o nosso tempo gráfico operacional ali, né? Por vezes gráfico de 5 minutos, 2 minutos, né? Então cuidado quanto a isso. Trazendo, né, agora para o mercado, só deixa eu tirar aqui para não complicar a vida, a leitura aqui, né? Aplicar, e aí eu coloco, deixa assim, beleza. Trazendo isso agora aqui para uma leitura, digamos, que pronto, uma leitura mais dinâmica, gráfico de 5 minutos. Aí que tá. Se isso daqui for um movimento a favor da tendência, uma bandeira, eu tenho que esperar romper. Se esperar romper, pullback, pivô na cara da 200, nem com dinheiro de sogra, não dá pra gente entrar. Então, uma compra aí mais assertiva somente acima desse topinho prévio, somente o preço cruzando a média móvel de 200, somente a média móvel gatilho cruzando a média móvel de 200 e o preço fazendo um pullback acima dessa região. Então, a compra aqui para mim, dentro do dólar futuro, somente acima dessa regiãozinha de topo. A venda, cara, minimamente aqui dentro de um gráfico intradiário ficaria abaixo desse fundo. E aí percebo que eu vou ter uma região inoperável, que seria isso daqui, ó. Aqui dentro tem que entender uma coisa, que quanto menos eu... Opa! Aqui dentro vocês têm que entender uma coisa, que quanto menos eu me mexer, melhor vai ser pro meu bolso, né? Se o mercado ficar batendo cabeça aqui, não vai para lado nenhum dentro desse caixote, hora monta pivô, falha, aí vem aqui, monta pivô, falha. Quanto menos eu me mexer aqui dentro, melhor. Então, marca a máxima, marca a mínima e opera de maneira profissional isso daqui. Se ele romper para cima, você vai esperar o pullback e vai entrar comprado. Se ele romper para baixo, você vai esperar o pullback e entrar vendido. Lembrando que a operação na ponta vendedora, ela fica mais assertiva e vai ficar mais fluida, né, dentro da minha leitura, abaixo da região de mínima da semana anterior. Via de regra, a tendência é de baixa, porém a região de suporte. Então, cuidado quanto a isso, tá bom? Não é porque a tendência é de baixa que ele vai cair eternamente. O dólar sempre caindo agora. Não é assim que a banda toca, tá bom? Então, até eu vou deixar marcado já aqui, que aí eu já facilito o meu trabalho também para amanhã. Então, dentro dessa região aqui é a região de bumbum na parede. Vamos combinar assim? Marco aqui. Posso até deixar tudo bem visual aqui dentro dessa região, né? Pronto. Marcado aqui dentro, região de atenção. Então, o dólar futuro, tenho ele bem mapeado, tem as minhas retrações de FIBO aí. Essa daqui é a retração de FIBO, né, vendedora. Posso até deixar em vermelho aqui para mim saber. Poxa, eu tenho uma região aqui de retração de 61,8, bacia das almas da tendência aí. Só ajeitar aqui. Dólar futuro analisado e entregue aí para os doleiros de plantão. Só arrumar aqui também. Aí foi. Beleza? Vamos lá para o índice futuro, a estrela da manhã. Meus amigos, quem diria, né? Índice futuro, final do ano, Natal,
Era Natal todo dia, né? E aí temos um começo do ano de realização. Então a gente começa o ano aí com o nosso mercado, né, realizando lucro, nada mais justo, eu acho aí, né? A partir do momento que a gente tem uma subida de uma gazela doida no cio aí, uma hora tem que colocar dinheiro no bolso. E esse dinheiro, o pessoal começa a realizar lucro numa região realmente bem interessante, né? A máxima aí de 2021, máxima histórica atual que nós tínhamos aí dentro do nosso índice futuro. E o pullback está sendo milimetricamente aqui nesse topinho anterior, concordam comigo? E aí entra um ponto. Pelo gráfico semanal, tá tudo certo, segue o baile, a ponta é compradora, não tem por que pensar em venda. Né? Até poderia corrigir aqui milimetricamente na sua média móvel de 9 períodos, apresentando aquele pullbackzinho técnico, né? Para a gente pegar até mesmo aí, isso aqui, se fosse um gráfico de 5 minutos, pegar para o padrão de candle aqui dentro dessa região, antecipar um pivô, só que fatos da vida não é. Isso aqui é um gráfico semanal. O preço ele está esticado, mas ele está fazendo uma correção bem técnica, só que não é uma correção proporcional. É isso que a gente tem que entender. Tá bom? O que seria uma correção proporcional? Poxa, a gente tem um movimento aqui de 24 mil pontos em linha reta praticamente. Tivemos aí uma semana de correção e as outras duas últimas semanas aí foram de correção. Isso, na minha opinião, não é proporcional a esses 24 mil pontos aqui, mas é aquele negócio. Eu falando e o pato cagando para o mercado dá no mesmo. Mas eu acharia extremamente interessante, né, a gente ver o mercado no mínimo, né, então ficando lateral, mas não podendo perder a regiãozinha de máxima, né, de 2021 aí. Porque já que ele veio esticado, que se mantenha, digamos assim. Né? Mas o movimento corretivo proporcional seria até mesmo uma retração de 38 desse movimento aqui, retração de FIBA, né? Então a gente estaria tratando um pouco mais nesse sentido aqui. Pegaria uma primeira correção lá no seu 127 mil. Só que de verdade, sendo bem sério com vocês, eu acredito que se tivermos algum fechamento abaixo dessa região de mínima, lá vai eu me comprometer, digamos assim, né? Se tivermos algum fechamento abaixo dessa região de máxima de 2021, acho que dificilmente a gente volta a testar essas regiões aí esse primeiro trimestre. Acredito que a gente vai entrar num processo corretivo um pouco mais profundo e aí vai ser uma luta para tentar jogar esse mercado para cima. Sim, de fato, temos algumas coisas que podem deixar o mercado mais otimista, principalmente se a gente dolarizar o Ibov. O Ibov tá barato, digamos assim, a olhar gringo, mas existe toda uma situação também da taxa de juros dele lá, então calma, nunca é só uma coisa, né, quando o assunto é mercado financeiro, na minha opinião. Então, vamos seguir o gráfico, vamos combinar isso, vamos parar de tentar adivinhar, né, de querer acertar, porque se tu não vai ganhar dinheiro com a tua análise, com a tua adivinhação, não adianta porra nenhuma, não adianta vir aqui falar para vocês que a partir de hoje o mercado só vai cair. Tá, e aí, eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu vou entrar vendido aí, eternamente vendido? Não vou, então não adianta porra nenhuma, mas que é verdade, tá? E por vezes a gente fica nessas sei lá eu o que é, essas loucuras aí, né, de querer estar adivinhando o mercado para ninguém, enfim. Mas vamos embora. Então, né, trazendo um pouco de uma análise mais macro, seria interessante o mercado ficar lateral dentro dessa região para a gente conseguir manter uma força compradora, porque temos sim, né, uma região perigosa aqui dentro do gráfico diário. E aí vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Eu tenho o gráfico semanal extremamente comprado e eu tenho o gráfico diário armando um pivôzinho de baixa. Um pivôzinho de baixa depois de romper máxima histórica, até mesmo já ativando esse pivôzinho aí na semana anterior, né? E esse movimento aqui que ele fez do candle 8 ao candle 9, aqui a gente poderia até mesmo entender que seria um pullback de confirmação. Embora para um pivô de baixa no gráfico diário, esse fechamento aí ele não ficou muito convincente. Eu teria que ver no mínimo um fechamento aí abaixo da região de acionamento primário desse pivô para mim acreditar que realmente a gente ia entrar uma pressão vendedora. Isso não aconteceu, tá bom? Mas nada impede de ser o pivô de confirmação que vai, né, dar o estouro da boiada. Como para mim o mercado ele vai corrigir somente em duas regiões, ou é média móvel ou retração de FIBO, o primeiro alvo aqui desse movimento seria uma média móvel de 50. Sim, de fato, tenho que projetar aqui esse movimento para baixo, porque a média móvel de 50 está um pouquinho abaixo do alvo de 100% para esse movimento aqui. Então eu pego, projeto aqui
e eu vou ter um alvo de 100% desse pullbackzinho, desse pivôzinho de baixa, aqui, aqui na região dos seus 129,640. Acredito que se ele vier realmente aí para a ponta vendedora, a média móvel de 50 que vai tentar segurar esse preço. E praticamente vai ter uma confluência com região de terceiro alvo. Não sei se vem em um dia só, essa é a grande verdade. Acredito que não, né? Um dia só, com certeza não. Vamos botar aí 2, 3 dias ao longo da semana que vem. Né? Então, temos a possibilidade de ter um pivôzinho de baixo. Espero que faça sentido para vocês isso daí, porque é isso que eu vou olhar também. Eu vou ficar atento aí essas operações vendedoras, mas eu tenho que conseguir casar isso com o gráfico de 60 minutos, e aí tem uma dificuldade, tá bom? Retrações de FIBO para esse movimento, Felipe. Bom, a primeira retração de FIBO que eu vou utilizar vai ser pegando essa máxima, né, e jogando aqui para essa mínima. Aí eu tenho aqui milimetricamente, um alvo de 100%, confluindo com uma retração de 61,8. Então, mais um ponto de atenção. Caso esse mercado comece a acelerar na ponta vendedora, muito cuidado com a região dos 129,600, pessoal. O mercado pode dar uma boa segurada aí nessa região, tá? E também, caso, né, alguns amigos queiram aí, a gente pode até mesmo utilizar somente esse movimento do gap aqui, e aí a gente pode entender também o porquê que esse preço não conseguiu realmente soltar a venda. Porque temos uma retração de 61,8 segurando aqui, juntamente com a máxima de 2021, que está segurando bem esse preço. A gosto do freguês, tá? Então você pode utilizar retração de FIBO nesse fundo ou nesse fundinho. Até na aula que eu estava dando para o pessoal da imersão, não me lembro em qual fundo que eu deixei. Mas agora vou deixar nesse fundo, tá bom? Então, pessoal da imersão, vamos atualizando os estudos aí, tá? Opa, espera aí só um pouquinho. Então, temos uma retração de FIBO semanal, ok? O que saiu? Seria uma retração de FIBO macro, digamos, semanal, não, que o pequeno da semana anterior foi pequenininho. Se fizer sentido para os amigos, show de bola. Também aqui vou tirar aqui toda esse carnaval nas médias, né? E deixo ela em vermelho para a gente saber que é uma retração vendedora, beleza? Posso deixar os alvos aqui, né, dentro do gráfico diário, somente no gráfico diário. 60 minutos para cima, vamos combinar isso, né? Então, venho aqui, igual, regras, maior ou igual a 60 minutos, para não ficar poluindo o tempo gráfico menor, né? Então, beleza. Só um ponto, tá? Pelo gráfico semanal, aqui, temos, né, outro ponto de confluência. Se eu for pegar aqui esse topinho, que é o que aciona o movimento de pivô, aqui, eu tenho o nosso índice cravando o alvo de 100%, até mesmo violando. E todo mundo sabe, um alvo de 100% ele é um paredão, né, quando o assunto é retração de FIBO. Então, talvez por isso, né, o processo corretivo também foi dado seu início. Também tem outra projeção que o operador pode levar em consideração aí. Porém, eu acho que essa daqui é errada, que seria esta mínima do 40 e essa máxima do 30. E aí o operador pode ter ficado assim, nossa, mas faltou tão pouquinho para ele cravar o alvo de 100% aqui, ele começa a corrigir agora. E aí eu ia preferir ficar com essa primeira projeção de FIBO aqui, tá? Então, considero que o alvo de 100% desse pullback aqui projetado para cima foi atingido. Caso o mercado continue andando, a gente pode até mesmo projetar o pivô aí. A gente está falando em alvo lá na casa dos seus 140 mil pontos, tá bom? Vamos lá, gráfico diário, então tudo certo, meus alvos estão projetados, e agora que vem o problema. Gráfico de 60 minutos aqui, pessoal. Eu tenho um movimento aqui cretino dentro do gráfico de 60 minutos. Eu tenho um movimento que ele vem, aciona um pivô de baixa, aciona um segundo pivô de baixa, mas de fato, né, ele não faz um fechamento convincente abaixo de nenhum desses pivôs. Pelo contrário, até mesmo volta, né, e arma um pivô aqui contra as médias. Claro que isso aqui tivemos indicadores aí saindo, IPP semana passada, né? Então, bastante indicadores aí que, deram uma pausa nesse mercado para cima. E isso daqui não me deixa tão confortável, de fato, levando agora uma análise mais alinhada com o gráfico de 60 minutos. O que eu esperaria aqui? Poxa, eu esperaria uma continuidade do preço trabalhando acima de topinho prévio, conseguindo se manter. De fato, não é o que acontece. Entra a pressão vendedora, tem mesmo arma um pivôzinho de baixo, só que esse pivôzinho de baixo aqui, ele vem contra a média móvel de 20, que aqui ela já começa a mudar a sua inclinação, né?
Então, a gente tem que observar isso. Então, para mim, a leitura dentro do gráfico de 60 minutos não tá tão fácil, não tá tão melzinho na chupeta, digamos assim, tá bom? Se fosse para mim ter o mercado comprado, eu teria que ter no mínimo um fechamento acima dessa região. Não aconteceu, pelo contrário. Em uma leitura básica de price action, aqui a gente observa impulso, teste nas médias, correção, impulso e agora vem para acionar um pivô contra as médias. Ah, Felipe, mas esse aqui pode ser o pivôzinho de antecipação de rompimento dessas regiões de fundo aqui. Cara, não sei. Não sei. Vamos jogar para um gráfico de 5 minutos e tentar encaixar essa leitura aqui para ver se faz sentido? Gráfico de 5 minutos. Eu não estou numa região boa para vender. Essa que é a verdade, tá bom? Eu posso sim ter um contexto vendedor, porém eu não vou vender na cara da média móvel de 200 períodos, não. Porque vai que aconteça o que aconteceu aqui. Não, mas é que agora não vai, Felipe. Poxa, então tu não é um analista gráfico, tu é, porra, uma mãe de Ná, né? Porque eu não sei, via de regra eu não vou vender índice aí. Só vou vender índice abaixo dessa regiãozinha de fundo. É onde eu vou me sentir confortável. É depois que o preço cruzar a média móvel de 200. É depois que a média móvel de 9 for atrás do preço. É depois que o preço fizer um pullback na média móvel de 9 e depois que ela romper essa região. Aí sim, vou pensar realmente em vender aqui. Tá? A venda não está fácil. E muito cuidado com a antecipação, né? Aquele operador um pouco mais... como que eu posso falar? Mais sem paciência, né? Aquele cara mais precoce, digamos assim. Cuidado para não queimar a largada. A gente pode sim estar entrando em um processo corretivo pelo gráfico diário, a gente pode sim estar começando um processo corretivo pelo gráfico semanal, mas cuidado com a tomada de decisão no curtíssimo prazo, tá? E curtíssimo prazo eu falo tudo que vem abaixo dos 60, tá bom, pessoal? Então tenham cuidado quanto a isso. Vai ficar gravado sim, vai ficar gravado sim. Então, temos aqui até mesmo projeções para esse movimento aqui, né? Como a gente já deixou, eu posso deixar isso aqui tudo mapeado depois aqui, mas eu vou preferir esperar o mercado abrir aí amanhã. Amanhã teremos a nossa live de abertura aí, como de costume já, né? Vou estar transmitindo ao vivo para vocês aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, nossa primeira hora de mercado. E aqui também eu vou deixar meu caixotezinho aqui para deixar as coisas o mais visual possível, tá bom, galera? Alguém tiver alguma dúvida aí, pode ir mandando enquanto a gente vai fazendo as marcações aqui para ir tirando dúvida, tá? É isso, a gente tem que se preparar, porque não tem como ir para frente se a gente não faz o mínimo, né? Que é estudar isso daqui. E não é fácil. A gente acha que é, mas não é. Até foi um papo bem legal que eu bati hoje com a galera, né, da imersão. Ficou uma imersão bem legal, aula de 3 horas e meia aí, entregando todo o operacional e vai ter todo o acompanhamento agora, né, como bônus, né, dessa primeira turma de 2024. E agora vai ser assim, pessoal, só vai entrar na sala quem ou fizer aí realmente a nossa imersão ou no mínimo garantir um plano de no mínimo de 3 meses, tá bom? Porque senão não dá para mim estar parando toda hora explicando de novo a mesma coisa, tá? Então prefiro que esteja todo mundo na mesma página aí. Tá bom? Então é isso, pessoal, né? Espero ter entregue um bom conteúdo para vocês. Você que ficou de fora aí da nossa primeira imersão de 2024, né? Teremos outras, sim, com certeza, e aí você garante a sua vaga, beleza? No mais, o recado é sempre o mesmo, né? Vamos continue aí operando, continue estudando, continue aprendendo e nos vemos no book. Beleza, pessoal? Valeu e um forte abraço.